Aleluia, lá vem o Senhor, glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, queridos, amados, povo de Deus, a paz gloriosa, maravilhosa e poderosa do nosso Jesus, que Ele esteja com você nesta manhã de terça-feira. Estamos aqui mais uma vez no programa Maranata, pela Rádio Estúdio FM de Oroeste, São Paulo. Deus abençoe você, que essa programação fale ao seu coração. A paz gloriosa do Senhor Jesus. A paz do Senhor Itinha, glórias a Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. Essa palavra que é alimento para a nossa alma, é luz para o nosso caminho. Sem ela nós perecemos, mas quando nós meditamos, quando nós aprendemos, nós somos revigorados, nós somos colocados de pé novamente. A nossa fé, ela é edificada na rocha. Aleluia. Então, queridos, receba essa paz gloriosa de Jesus. Fique conosco aí onde você estiver, ouvindo o seu rádio, a sua programação, que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã. Amém, queridos? Louvado seja Jesus, né? Vamos orar então, para nós começarmos a nossa programação debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, para todo sempre seja louvado. Glórias ao Rei eterno. Amém. Então oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez neste dia de hoje, que fez o Senhor, o dia que fez o Senhor, para que nós nos alegremos. Obrigado, porque até aqui a sua graça tem nos alcançado. As suas misericórdias se renovaram mais uma vez nesta manhã sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, nós não somos dignos de nada disso, mas aprove a Ti nos chamar e nos escolher, nos santificar, nos enviar, Pai, em nome de Jesus, para que possamos viver uma vida correta diante da Sua presença. Obrigado, Senhor, porque os nossos pecados, eles foram arrancados da nossa vida pelo sangue poderoso de Jesus. Ó Deus de poder e glória, e por esse vivo caminho desse sangue na cruz do Calvário, nós adentramos a Ti, diante de Ti, com confiança e com graça. Te chamamos de Pai, aleluia, e como filhos amados, nos rendemos a Ti, e queremos ficar diante da Tua presença e receber do Senhor a bênção, Pai. Nós não sairemos da Tua presença sem sermos abençoados. Que a Tua mão de poder e glória esteja estendida sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre toda a nossa parentela, Deus, sobre os nossos amigos, sobre o nosso local de trabalho, onde quer que nós estejamos, que esteja a Tua proteção conosco, ó Deus, em nome de Jesus, pondo por terra todas as armas aciladas do adversário, porque ele não dorme também, ele passa o tempo todo querendo nos atingir, mas conosco está o Senhor, conosco está o Deus de Jacó, conosco está acampado o anjo do Senhor, que fica do nosso lado e nos livra de todo mal, que caiam por terra todas as armadilhas de Satanás, em nome de Jesus Cristo, que a Tua mão poderosa esteja conosco, que o Senhor possa curar, libertar, transformar as nossas vidas, a vida daqueles que precisam, Pai, aqueles que estão fracos, que sejam edificados agora pelo poder da Sua palavra. Aqueles que estão doentes, que eles possam ser curados, ó Deus. Que todos nós possamos entender qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura de tudo aquilo que representa o Teu reino sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, acrescenta a nossa fé. Nós não queremos ser como Tomé, de que precisamos ver para crer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que nós acreditamos que elas vão acontecer. E a Tua palavra também diz que sem fé é impossível Te agradar. Nós não entendemos, nós não vemos, mas cremos que o Senhor sabe de tudo, o Senhor vê todas as coisas, e o Senhor nos encaminha para o melhor nessa terra, para o melhor lugar, que é estar na Sua presença.
Cuida de nós, ó Deus. Eu creio nos seus cuidados, na tua proteção, em nome de Jesus. Entregamos essa programação nas tuas mãos. Toda essa rádio, todos aqui trabalham, Pai, todos os anunciantes, que venha prosperar cada vez mais, junto com a nossa cidade, ó Deus, em nome de Jesus, junto com o nosso país. Livra-nos do mal, do caos, do comunismo, de todas as ideias contrárias à tua palavra sobre esse país, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Jesus. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Num trecho, está lá no livro de Lucas, que escreveu São Lucas, no capítulo 2, São Lucas, a partir do versículo 41, conta uma história muito bonita e também tem um ensinamento aqui muito, muito, muito grande. E eu quero meditar com os irmãos que Deus tem falado comigo nessa palavra. Por quê? Porque eu também tenho as minhas lutas, as minhas batalhas, né? E tem coisa que eu não entendo. Eu falo, Deus, o que está acontecendo? Aí o Senhor vem e acalma o nosso coração, né? Porque a própria Bíblia diz que as coisas... Aleluia. Ô, Cidinha! Glória a Jesus, querido. Deus abençoe sua vida, amada. Bom dia, Pai Senhor Jesus. Fico contando os minutos para desfrutarmos juntos da palavra de Deus. Ai, que honra, Cidinha. Quem sou eu, minha filha? Quem sou eu, né? Mas aprove a Deus me dê colocar aqui, né? E vamos meditar. Então, queridos, mas a própria palavra diz, né, que tem coisas que elas, as coisas descobertas são para os homens e as encobertas é para o nosso Deus. Tem coisas que nós não entendemos no momento que acontece, mas depois a gente entende. E um dia nós saberemos de tudo, né? Então tá escrito assim, ó. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José, nem sua mãe. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. E quando o encontraram, se surpreenderam e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe submisso. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aleluia! Louvado seja Jesus. Queridos, eu quero focar hoje nesse versículo aqui, ó. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Há momentos na nossa vida que nós não compreendemos aquilo que Deus está fazendo, que nós não temos alcance, a nossa mente não alcança, a nossa carnalidade talvez não nos deixa alcançar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas Deus está fazendo, ainda que nós não entendamos. Amém? Então vamos ver aqui. Ele tinha 12 anos, como era costume da família dele, que era uma família piedosa, ir para Jerusalém. Eles moravam lá no norte, na Galileia, e eles subiam para Jerusalém. Na festa da Páscoa, é uma festa que dura uma semana, né? Primeiro tem os pães ázimos e Páscoa, já emenda tudo ali. E eles cumpriam esse mandamento do Senhor,
que Deus deu esse mandamento para o seu povo lá no livro de Deuteronômio, que era para eles irem para as festas, para eles se alegrarem, depois eles voltariam para casa e teriam um ano sossegado. Assim fazia a família de Jesus. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus primos, toda a sua parentela e junto com toda a gente. Eles vinham a pé, era longe, e eles demoravam para chegar. Chegavam em Jerusalém, ficavam ali, voltavam. Caravanas! E aí, eles se separavam, né? Dá a impressão que Maria e José perderam Jesus, assim, do nada? Não, é porque era aquela caravana enorme de gente, muitas pessoas, milhares de pessoas, que vinham de vários locais do mundo para as festas em Jerusalém, mas especificamente essa caravana, ela vinha lá de Nazaré, e toda a gente saía de lá, os homens iam aglomerados, as mulheres aglomeradas com as crianças pequenas, e as crianças já adolescentes, eles já iam num outro grupo, mais perto dos homens. E cada um, o judeu, ele é assim, né? Um cuida do outro. Um cuida do outro. Sabia que é assim? Um cuida do outro. Até por isso, eles estão tão chocados, tão sofridos, tão doloridos, tão machucados com a história que aconteceu da devolução dos reféns pelo Hamas, né? Das crianças ruivinhas. O grupo terrorista devolveu as crianças mortas. Devolveu um corpo que não era da sua mãe, depois é que devolveram o corpo da mãe. E o povo todo unido em Israel, todo sofrendo, porque eles são assim. O povo de Deus é assim, é um pelo outro. Se nós não estivermos vivendo assim, nós estamos fora dos propósitos de Deus. Porque eles andavam naquelas caravanas, um cuidava do filho do outro. Era assim. E ainda é assim que eles vivem. Principalmente nos chamados kibbutz, lá em Israel. Lá é um pelo outro, um cuidando do filho do outro. Eles vivem esse mandamento. Enfim, irmãos, então eles estavam naquela gentarada toda, e como um cuida do outro, ninguém se preocupava. E eles foram, caminho de um dia, caminharam um dia todo. Descobriram que o menino não estava no meio deles. Voltaram mais um dia para voltar para Jerusalém. E a gente entende que no terceiro dia, foi depois de procurar, é que eles acharam Jesus, onde ele estava. Porque também Jerusalém estava pingando de gente. Era multidão. Porque estavam todos ali na festa. Então, queridos, aí a mãe e o pai acham ele. E ele dá esta resposta aqui para os dois, né? Acharam ele lá no templo, sendo interrogado pelos fariseus, lá pelos doutores da lei, pelos rabinos. E ela fala assim: por que você fez isso com a gente? Eu e o seu pai estávamos ansiosos e te procurávamos. E ele disse assim: por que vocês me procuraram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Nem Maria, a mãe, nem José, o pai, não biológico, mas o pai que criava ele, não entenderam o que ele estava falando. Mas o que ele está falando pra gente? Mas aí, em seguida, vai falar que ele foi submisso a eles durante todo o tempo, até completar os seus 30 anos, para começar o seu ministério. É como se Jesus estivesse falando assim: oi, aonde eu poderia estar? Eu só poderia estar aqui, na casa do meu pai, porque foi para isso que eu fui enviado, para cuidar dos negócios do meu pai. Vocês não receberam a promessa? Vocês não sabem disso? Como se Jesus estivesse falando assim para eles: lembra quem eu sou? Vocês esqueceram quem eu sou? 12 anos se passaram e todas aquelas promessas que vocês receberam a respeito do meu nascimento, todas as visitas de anjos que vocês tiveram a respeito de guardar a minha vida, vocês se esqueceram? Por que vocês ficaram ansiosos? Vocês não precisavam ter ficado ansiosos. Comigo, não. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu vim fazer sobre essa terra. Mas eles não entenderam. E eu acho tão bonito em Maria, principalmente é Lucas que faz isso.
Toda vez que ela recebe uma palavra uma palavra a respeito da vida do Senhor, né, o seu filho, ela guarda tudo no coração. Ela guarda no coração, ela medita, ela fica pensando, ela não sai por aí falando, ela é uma mulher tanto que ela é cheia de graça, que a Bíblia mesmo fala, né, irmãos? Ela guarda tudo no coração, ela medita, ela quer entender o mistério. Mas neste momento aqui, eles não entenderam também. E eu quero dizer para você que às vezes tem coisas na nossa vida que nós também não entendemos. Nós passamos por processos, por medos, por angústias, por aflições que nós não entendemos o que está acontecendo. Mas Deus está no lugar dele, no seu santo lugar, no seu alto e sublime trono. Ele está no céu, cuidando de tudo. Assim como Jesus estava aqui, na casa do Senhor, cuidando de tudo. Tem até uma história que a profecia Nossa, Cidinha, aquela profecia lá a glória da segunda casa, quem é que falou isso? Foi Zacarias, né? Acho que foi o profeta Zacarias que falou que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Essa palavra se cumpriu aqui, porque foi Jesus esteve na casa do Pai. E onde é que ele dormiu? Conta-se a história, né? Relatos que ele dormiu onde estava a arca, porque a arca já não existia mais, mas a verdadeira arca estava lá, dormindo lá no lugar santo, no santíssimo lugar. Diz que ele dormiu lá. E ali se cumpriu a profecia de Zacarias, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Porque a glória da segunda casa recebeu a verdadeira arca. Aleluia! A glória da segunda casa recebeu a verdadeira arca. Jesus estava ali naquela casa. Então, por isso, o profeta se levantou naquele tempo em que eles estavam construindo e eles viram que o templo não tinha mais aquela beleza de outrora. Eles estavam até desanimando de construir aquele templo simples. Mas o profeta se levanta e fala: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque a própria arca de Deus estava lá, né? E conta-se que ele dormiu lá. Então, queridos, quando os pais o acharam, e ele responde assim, e a própria Maria não entendeu. Quantas vezes eu e você também não entendemos o que nos acontece? Quantas vezes a gente olha para situações e fala: Deus, por que está acontecendo isso? Ou esses dias mesmo, né, eu e a minha irmã Cidinha, que está aqui comigo, a gente chorosa, né? Nós estamos assim, com o nosso coração doído por conta dessa história lá de Jerusalém, dessa família, das criancinhas ruivinhas. Isso nos comoveu tanto. E a gente se pergunta: Senhor, por quê? Por que essa maldade? Por que acontece isso? Um dia nós saberemos. Um dia haverá uma explicação para essas coisas que nós agora não conseguimos compreender. Muitos homens e mulheres de Deus também passaram por essas situações. Um dia, o rei Davi, ele depois que ele se casou com a Betseba, ela estava grávida, né? Ela engravidou durante esse período de adultério. Aí o marido dela morreu, aquela história toda, e ela engravidou e a criança nasceu morta. E muito doente, quer dizer, muito doente. Tá lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, essa história. E Davi orou, jejuou. A Bíblia fala que ele se jogou no chão e ficou orando e jejuando pela vida da criança. Mas Deus não ouviu Davi. A criança morreu. E quando ele recebeu a notícia que a criança estava morta, ele se levantou, passou óleo sobre a sua cabeça e foi viver a sua vida. E perguntaram para ele: uai, até agora você estava orando, jejuando, agora você vai se alegrar? Ele falou: agora não tenho mais o que fazer. Agora é viver a vida. Agora é acreditar que Deus fez o melhor. Agora é acreditar que a vida eu não tenho poder sobre as coisas. E que é Deus que sabe. Então ele passou por esse processo doloroso.
E depois que a menina morreu, ele entendeu, falou, não tem o que fazer. Deus não quis operar esse milagre. E às vezes Deus não faz. E às vezes nós vamos ter que conviver com a dor, conviver com o abandono, conviver com o sofrimento. Nós vamos ter que aprender a viver. Mas vai passar. Vai passar. E nós um dia saberemos o motivo das coisas. Porque por enquanto, as coisas para nós, elas estão encobertas. Por enquanto, o Senhor fala algumas coisas que nós não compreendemos. Faz algumas coisas que nós não compreendemos. Assim como Maria também não compreendeu o que Jesus respondeu aqui. Mas quando ele começou o ministério, olha só. Quando ele começou o ministério dele, o primeiro sinal de Jesus foi lá no casamento em Caná, na Galileia. E lá naquela festa, ela vai até ele e fala assim, acabou o vinho. Aí ele dá uma resposta assim para ela, mulher, que eu tenho com isso, né? Ainda não é tempo. Mas, ao mesmo tempo, ela vai e fala assim pro pessoal lá, pros garçons, façam tudo que ele vos disser. Então, nesse tempo aqui, ela não entendeu. Mas só que lá na frente, quando ele começou o seu ministério, ela já entendeu o que ele poderia fazer. Mas precisou passar dos 12 aos 30 anos. Foi um tempo que Maria guardou tudo no coração e começou a entender o mistério de Deus. E começou a perceber a missão que ela tinha. Entendeu? Então, às vezes, queridos, vai acontecer alguma coisa na nossa vida e não são boas. Mas, espera um pouco. Guarda no teu coração. Medite sobre isso. Entenda o que Deus está querendo te dizer. Ou não entenda, mas pela fé, você descansa no Senhor. Quando a palavra de Deus fala para nós descansarmos no Senhor, é porque nós temos que acreditar no que nós não estamos vendo. Eu descanso quando eu vejo, vai dar tudo certo, aí eu descanso. Só que a palavra diz para nós descansarmos antes de nós vermos o que vai acontecer lá na frente. Mas pela fé descansar. Pela fé entender que Deus está fazendo. De um jeito que às vezes, meus irmãos, nos machucam. Às vezes, nós pensamos até que nós não somos capazes de passar por isso. Mas Deus chega e fala, convém fazer as coisas para o Pai. E as coisas do reino de Deus, elas são diferentes das nossas coisas. A matemática de Deus é diferente da nossa. Então, vamos confiar, vamos descansar, vamos guardar no nosso coração. Quem sabe lá na frente a gente possa entender. Mas ainda que a gente não entenda, permaneceremos na fé em Jesus. Permaneceremos na salvação do nosso Deus. Permaneceremos acreditando. Às vezes, o silêncio de Deus nos machuca muito. Porque Ele não fala, mas nós queremos saber. E o Senhor não fala, Ele está testando a nossa fé. Há silêncios de Deus que nos machucam. Mas é porque nós não estamos preparados para ouvir o que Ele tem para falar. Às vezes você não fica quieto também com seu filho pergunta e você não pode falar porque ele não está preparado para receber a resposta naquele momento. É a mesma coisa, acontece com o Senhor. Por quê? Se nós ficarmos sabendo, nós vamos ter estrutura para passar. Aí Deus não fala nada, quando a gente vê, você já está dentro do processo, e daí a pouco você sai do processo, e quando você olha para trás, você fala, como que eu sobrevivi? Era Deus que estava com você. O Senhor estava ali com você, te guardando, te dando força, te dando escapes, te dando livramentos, estendendo a sua mão poderosa sobre a sua vida. Né? Às vezes, nós também não respondemos tudo para os nossos filhos, mas somente quando eles têm a capacidade de entender. Porque toda vez que a gente responde alguma coisa que eles não têm capacidade para entender no momento, a gente acaba destruindo a mente deles, não é isso? É o que está acontecendo hoje na sociedade, né? Parece que nós ensinamos, nós ensinamos. A internet veio para tacar aquele monte de informação na cabeça das pessoas, sem que elas estivessem preparadas para receber. Aí a pessoa pira.
Só que Deus é sábio. Deus que nos fez e que nos criou, sabe das nossas limitações, sabe que nós somos só um pouquinho de pó sobre essa terra, e sabe dos nossos limites, sabe até onde Ele pode ir conosco. Se Ele está fazendo silêncio, é porque nós não podemos saber agora, mas um dia saberemos, quem sabe. O fato é, Ele não perdeu o controle da situação. Ele está trabalhando. E o silêncio dele, às vezes, é para nos proteger. Então, confia no Senhor. Quantas pessoas da Bíblia passaram por esses momentos? Jó foi o principal deles, né? Que aguentou um silêncio de Deus tão grande. E ele também não tinha explicação para o que estava acontecendo com ele. Não, ele não tinha. Ele estava fazendo tudo certo. E aconteceu com ele todas aquelas coisas. E Deus manteve-se em silêncio. Por quê? Porque eu aprendi assim que eu me converti, né? Não é por quê a pergunta é pra quê? Mas aí, eu cheguei num momento que eu falava, pra que o Senhor está fazendo isso comigo? Custava o Senhor fazer diferente que eu ia entender. Você pensa que eu não tenho as minhas lutas também? Já cheguei a perguntar pro Senhor, Senhor, por quê? Tá bom, vou perguntar agora pra quê? E eu pergunto pro Senhor, pra que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Sendo que o Senhor podia ter falado comigo e eu não ia fazer. Entendeu? São perguntas. E o Senhor, irmãos, assim como ele fez com Jó, que encheu o Senhor de perguntas, que encheu o Senhor de questionamentos, nós também podemos fazer isso. Também podemos. Por quê? Porque nós não compreendemos o amanhã. O amanhã está na mão do Senhor. E às vezes nós somos humanos e Deus sabe que nós somos humanos. Deus sabe da minha capacidade e da tua. De suportar, de entender. Então às vezes a gente faz umas perguntas que o Senhor nem responde porque ele está falando bobagem demais. Mas um dia ele vai chegar, que nem ele chegou na vida de Jó e vai falar conosco também, né? Aí nós vamos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de todas essas coisas. Mas passar por elas não é fácil. Às vezes a gente precisa de silêncio, né? Você lembra quando Paulo teve um encontro verdadeiro com o Senhor? Ele caiu por terra, uma luz o cegou, ele precisou ser conduzido. Olha que Paulo era poderoso. Ele precisou ser conduzido, né, a um certo lugar lá em Damasco. É Damasco? É, né? É, né, gente? É Damasco. É. E aí ele ficou lá, sem enxergar, ficou em jejum, sem comer e sem beber 3 dias. Silêncio. E Deus falava nada. Nada, nada. 3 dias lá. Ele estava indo todo poderoso para procurar os irmãos, os crentes em Cristo, que ele queria pôr todo mundo na prisão, que ele queria até matar se preciso fosse. Ele estava indo nessa direção, com todo esse ímpeto. Ele precisa ser parado por Deus. E ele precisa passar por um período de 3 dias, sem ver, sem falar com ninguém, sem comer e sem beber. Para que Deus pudesse se revelar a ele. Ele também passou por esse silêncio, por esse período de quietude que nós precisamos passar. Você está entendendo? Às vezes, nós vamos fazer igual Maria. É muito interessante esse versículo aqui. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Era o próprio Jesus falando com eles. Mas eles não tinham entendimento naquele momento para entender o que é que esse menino está fazendo aqui. Por que é que ele ficou aqui? Por quê? Mas eles não questionaram. Maria guardava tudo no coração. E se guardar tudo no coração significa que ela ficava meditando, pensando, buscando respostas. Ela ficava em oração, querendo saber de Deus o que estava acontecendo. Mas ela continuava a sua vida de piedade. Porque no tempo certo de Deus, Ele vai aparecer, Ele vai bradar do céu. Ele vai trazer a resposta que nós precisamos. Ele vai trazer a cura que nós precisamos. E nós vamos entender por que eu passei por isso. Porque você foi um escolhido.
Porque você foi um escolhido de Deus. Porque Ele viu em você algo que você pode passar. Porque Deus não dá um fardo maior para ninguém, que a pessoa não possa carregar, que ela vai desfalecer no caminho. Se você está passando por algo que você não está entendendo, a dor está grande, o silêncio de Deus também te machuca, saiba que você foi escolhido para passar por isso, para que o mundo possa ver o agir de Deus na sua vida. É que nem a história lá de Israel. O mundo está vendo. Você sabia que depois dessa situação com essas crianças, é que o mundo começou a ver verdadeiramente o que está acontecendo em Israel? Porque os terroristas estão fazendo atrocidades faz mais de ano já. Que foi em outubro de 23? Foi em outubro de 23. Passou o 24 todinho, começou o 25. Agora, por conta dessa situação, do que eles fizeram com essas crianças, e por conta deles serem uma família tão assim, né? Tem aqueles vídeos que a gente fica vendo na internet, aquela coisa. Agora que o mundo olhou, então teve um propósito nisso. Teve um propósito. A família das crianças, da mãe, foi uma família que Deus falou: vocês têm suporte, eu vou dar graça para vocês passarem por isso, mas o mundo saberá que o meu povo sofre. Mas o mundo saberá que o meu povo geme. Mas o mundo saberá que eu luto em favor do meu povo. O mundo saberá que o meu povo é forte, que o meu povo suporta, que o meu povo vence e que o meu povo rompe. Assim que eu vejo essa história. Aí eu fico meditando, falo: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor viu graça mesmo em mim. Viu força mesmo. É nada vem de nós, né, irmãos? Tudo vem de Deus. É que Ele viu em nós algo que Ele falou: acho que essa aqui vai dar para dar um bom testemunho. Né, Ritinha? Olhou para mim, olhou para você e falou: eu acho que essa história, essa menina, essa vida, essa mulher vai dar um grande testemunho para a minha glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, que nós somos escolhidos para isso, para que o nome do Senhor fosse visto e glorificado através das nossas vidas, através das nossas marcas, dos nossos sofrimentos. Quando o Senhor escolheu Paulo, Ele viu em Paulo uma força também, para que ele pudesse suportar depois tudo o que ele passou por causa do nome de Jesus. Ele passou muita coisa. Naufrágios, ele foi mordido por cobra, ele foi esbofeteado, ele foi quase morto de tanto apanhar, ele foi jogado de um muro, ele foi tido como morto, mas ele estava vivo, e ele foi. Porque Deus viu graça nele para isso. Então, o silêncio de Deus, as coisas que nós não entendemos, não é para que possamos entender mesmo. As coisas ocultas são para Deus. Só as reveladas são para os homens. Aleluia. Então tem coisa, queridos, que nós realmente não vamos entender aquilo que Deus está fazendo. Mas não é para esse tempo nós entendermos as coisas. A gente só tem que obedecer e seguir. E não desistir, não retroceder. E crer, e pela fé. Isso é andar por fé. Apesar de tudo que nos acontece. Apesar do silêncio de Deus. Apesar de Deus fazer coisa que você fala assim: não, o Senhor não precisava fazer isso. O Senhor podia ter feito de outra maneira. Apesar de tudo isso, nós permanecermos no Senhor. Crendo que nós não estamos vendo, mas o Senhor está trabalhando de uma forma que é o melhor para nós e para todos os que nos rodeiam. E o Senhor vai dar um jeito nessa situação. Ele vai dar um livramento, Ele vai dar um escape. Ele tem uma saída. A Bíblia diz que Ele tem um caminho na tormenta. O mar está revolto. Tem ondas, tem ventos. Mas no meio dessa tormenta, Deus tem um caminho na tormenta. Para aqueles que andam segundo os seus propósitos. E também não se esqueça que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
e andam segundo os seus propósitos. Tudo contribui, tudo. Nada é vão, nada é vão. Nenhuma lágrima é vã, nenhum sorriso é vão. Nenhum acontecimento, por mais trágico que seja na nossa vida, ele é vão. E a gente tem que prosseguir e caminhar. Infelizmente, tem gente que não suporta. Ainda teve uma história de ontem, né? Um rapaz sumiu lá em Fernandópolis, você viu, na Ritinha? Diz que ele tirou a própria vida. Não estou sabendo ainda. A notícia que eu soube ontem, acharam o corpo e foi ele mesmo que... Porque ele não soube entender o processo. Coisas estavam acontecendo com ele que ele não entendia. E que ele não tinha fé para acreditar que o Senhor poderia guardá-lo, poderia dar escape, livramentos para ele. Ele não teve isso. Então, louvado seja Deus, porque nós estamos aqui e cremos. E cremos na palavra do Senhor. E que pela fé nós estamos nos lançando. Nós estamos nos lançando nele. E ele vai cuidar de nós. Nós podemos nos acalmar. O Senhor fecha a boca dos leões. O Senhor aplaca a ira do fogo, o calor do fogo. Ele ainda é o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Continua fazendo as mesmas coisas na vida daqueles que creem, na vida daqueles que esperam e que, como Maria, guarda tudo no coração. Jesus está falando aqui para ela, mas por que vocês estão preocupados comigo? Por quê? Ué, você não sabe quem eu sou? É o mesmo que Jesus fala para mim e para você agora. Por que vocês estão preocupados? Vocês não sabem quem eu sou? Vocês não me conhecem ainda? Vocês não me aceitaram como o único e suficiente Salvador? Vocês não leram na minha palavra que é para descansar em mim, que é para jogar sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de vocês? Vocês não conhecem na minha palavra que eu disse que aqueles que estão em mim, nenhum mal, o inimigo não pode tocá-los? Aleluia. Porque está escrito, irmãos, e essa palavra, ela é fiel e verdadeira. O Senhor estava falando para os seus pais ali. Falou, vocês não sabem quem eu sou? Vocês esqueceram da promessa a meu respeito? Onde é que eu poderia estar? Eu só posso estar aqui, na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai. Eles não entenderam naquele momento, mas eles se calaram. A Maria guardava tudo no coração, ela se cala. Ela se cala e vai meditar. Então, não se desespere. Se cale e medite. Se cale, guarde e medite. Só saiba de uma coisa. O Senhor está cuidando das coisas do Pai. O Senhor Jesus, Ele veio para cuidar de quem? Das ovelhas do seu Pai. Se você é ovelha, você está sendo cuidado por Ele. Porque o propósito dele é cuidar dos negócios do Pai. Negócios do Pai não é dinheiro. Negócios do Pai Celeste são as pessoas. São as ovelhas que ele veio. E ele falou assim também, que nenhum dos que o Pai o deu, ele perdeu, somente um, que foi Judas. Os outros todos que o Pai deu para ele, ele cuida de todas as ovelhas. Glória a Deus. Ele cuida. Se o Pai deu para ele, ele está cuidando. Então fique com essa fé. E acredite na palavra do Senhor. Ainda que nós não entendamos o que ocorre. Nós também não precisamos entender tudo. Porque se nós entendermos tudo, se Deus falar tudo para nós, nós não vamos viver por fé. Nós vamos viver por vista. É porque eu vi. É porque Deus falou. Aí não é fé mais. Quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque Deus não quer ninguém vivendo por vista, vivendo por aquilo que está acontecendo, vivendo pela palavra que Ele explicou direitinho. Não, é para ter Deus vai querer de nós, às vezes, que nós fechemos os nossos olhos e nos atiremos no escuro, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Nós somos ovelhas e Ele cuida das ovelhas. Olha aqui. Porque é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Para que ele veio? Para cuidar dos negócios do Pai, das ovelhas do Pai. Então ele está cuidando.
Ele está cuidando. Somente uma ovelha se perdeu. O resto tudo ele acolhe, ele abraça, ele cuida. Porque ele é bom. Deus é fiel. Um dia nós entenderemos tudo. Mas por enquanto não é lícito sabermos o que Deus está fazendo, né? Somente creia. Somente creia. A Bíblia está recheada de momentos de pessoas que passaram por isso também. O próprio profeta Elias, um dia ele falou assim: Senhor, tira minha vida, porque não dá mais. Eu cansei. E Deus fala com ele. Passou um terremoto, passou um fogo, passou muita coisa grande, forte, poderosa, mas Deus veio e falou com ele na brisa. Às vezes Deus está querendo esse silêncio nosso, esse parar um pouco, para que possamos ouvir a sua voz. Amém, queridos? Então é isso. Convém a Jesus cuidar dos negócios do Pai. Se você é do Senhor, Ele está cuidando. Porque foi para isso que Ele veio, para cuidar das ovelhas do Pai. E é para nós acreditarmos nele, acreditarmos na palavra dEle, que Ele cuida mesmo. Que Ele cuida mesmo. Como um pai cuida dos seus filhos, o Senhor cuida de nós. Só que às vezes o pai, quando ele educa, ele precisa ser um pouco duro. Ele não pode falar tudo, ele não pode dar tudo. E ele precisa de verdade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, a Cidinha. A irmã a Madalena está aqui. Deus abençoe. Irmã Madalena, muito obrigada pela audiência. Que o Senhor abençoe todos vocês que estão me ouvindo aqui, né? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes para meditarmos na palavra. Creia, o Senhor está cuidando. O que você não está entendendo, não precisa você saber. Mas, independente de nós entendermos ou não, é Deus que sabe todas as coisas. Deus é fiel em todo o tempo. Aleluia, Deus. E Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos, porque está escrito nisso. E eu creio. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.